Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho não é de Mateus, é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia. Capítulo 15, versículo 22 e Marcos, capítulo 7, versículo 26. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 22 e Marcos capítulo 7, versículo 26. Hoje se inicia uma sessão aí de estudos sobre os evangelhos e nós vamos começar com o evangelho que segundo escreveu Mateus. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Digam amém. Versículo 22 do capítulo 15 de Mateus. Evangelho segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Amém? Marcos 7, versículo 26 nos diz: E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Talvez você esteja, pastor, que tem a ver esses dois versículos com uma consideração, algumas considerações sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu li esses dois versículos para que os irmãos, não porque eu tenha o propósito, o interesse de discorrer nesta noite sobre o milagre que Jesus fez, expulsando o demônio da filha desta mulher, que a Bíblia diz que ela era cirofenícia de nação, uma mulher cananeia. Mas eu não sei se os irmãos ao ler os dois versículos, a história de Mateus e a de Marcos, os versículos que nós lemos estão falando sobre a mesma mulher, estão falando sobre o mesmo milagre. Quem recebeu o milagre foi o filho da mesma pessoa. Porém, se vocês observarem nos dois versículos, vocês vão perceber uma diferença de narrativa. Você percebe que no capítulo 15 e o versículo 22 de Mateus está dizendo que a mulher clamou ao Senhor dizendo: Filho de Davi. E lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 26, o escritor, que no caso é Mateus, ele tira do texto, ou não está narrado no texto de Mateus, a expressão filho de Davi. Está só dizendo que uma mulher cirofenícia de nação rogou a Jesus dizendo: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Por que há essa diferença em narrativas, sendo que a Bíblia está falando sobre a mesma história? E aí eu quero falar sobre os 4 evangelhos. 3 desses 4 evangelhos, eles são sinóticos. O que isso quer dizer? Evangelhos sinóticos. Porque os 3 escritores, eles falam das mesmas coisas, apresentam as mesmas histórias,
só que eles têm um público diferente, mas eles falam das mesmas coisas. O único evangelho que não é sinótico é o evangelho segundo escreveu João, que se você for fazer uma comparação do evangelho de João, que segundo escreveu João, com os outros 3 evangelhos, você vai perceber que tem história que João não conta, porque ele tem um outro público, ele tem um outro propósito, melhor dizendo. Então Mateus, ele frisa muito a questão de Jesus, filho de Davi. Se você ler o primeiro versículo do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele fala de filho de Jesus Cristo, filho de Davi. Então ele apresenta Jesus para os judeus, apresenta ele como o Cristo e apresenta ele como filho de Davi. Porque a intenção dele era falar para os judeus. Entendeu? O propósito de Mateus, ao escrever o Evangelho, era apresentar Jesus para os judeus. E para ele apresentar Jesus para os judeus, ele tinha que apresentar com base em profecias, lá do Antigo Testamento. Porque os judeus esperavam o Messias, aguardavam o filho de Davi, aquele que, baseado naquela promessa que Deus fez a Davi, dizendo que não faltaria herdeiro para o trono de Davi, que Deus sempre ia ter um filho de Davi para assentar no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele começa a escrever o Evangelho, ele já começa falando sobre Jesus Cristo, o filho de Davi. E uma coisa interessante, uma consideração importante que devemos observar neste Evangelho, é que Mateus apresenta a genealogia de Jesus, de Abraão até Jesus. Não é de Adão, né? De Abraão. Por que ele apresenta de Abraão até Jesus? Porque os judeus se diziam filhos de Abraão. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver o próprio Jesus falando diversas vezes para os judeus, para os fariseus, né? Que eles diziam ser filhos de Abraão. E aí até o João Batista, o profeta João Batista, né? Não é esse profeta aqui não, é outro profeta. O profeta João Batista, ele dizia, olha, Deus pode suscitar filhos a Abraão até mesmo dessas pedras. Ele pode suscitar filhos a Abraão. Louvado seja Deus. Então ele traz a genealogia de Jesus a partir de Abraão, aí passa para a tribo de Judá, e da tribo de Judá ele vai para a linhagem de Davi, né? Ele vai para a linhagem de Davi, porque primeiro o Messias tinha que vir da genealogia de Abraão, porque quando Deus fez a promessa para Abraão, ele disse, da tua descendência, né? Da tua semente, da tua descendência, em ti serão benditas as nações da terra. Então o Messias teria que vir da descendência de Abraão. Só que quando se fala em descendentes de Abraão, por exemplo, os islâmicos, os muçulmanos, até hoje eles brigam com Israel por causa do topo da pedra, que é o monte aonde Abraão ofereceu, Deus mandou ele ir oferecer Isaque em sacrifício, né? E até hoje os muçulmanos brigam com os israelitas, os judeus, por causa deste monte, porque na mente deles, eles foram ensinados que quem Abraão levou para sacrificar no monte Moriá não foi Isaque, e sim Ismael. Entendeu? Então, ou seja, Mateus tinha como objetivo provar que ele vinha da linhagem de Abraão, mas depois que prova que ele é da linhagem de Abraão, tem que provar que ele está na tribo de Judá.
porque Ismael também fazia parte da linhagem de Abraão. E depois que Sara morre, a Bíblia diz que Abraão casa com uma outra mulher, que também vem uma outra linhagem, que lá na frente a gente vê esse povo fazendo guerra com o povo de Israel, e Deus não permite o povo de Israel usar espada contra este povo. Por quê? Porque eram parentes. Eles também faziam parte da linhagem de Abraão. Então prova que ele é da linhagem de Abraão, mas agora tem que provar que ele é da linhagem de Judá. Exatamente, ele casa com Midian, e aí vem os midianitas. Os midianitas, lá na frente eles se juntam midianitas, amonitas e um monte de gente parente, meio parente de Israel, e vai lutar. E aí Deus manda que Josafá não lute com espada, que ele prepare o exército para cantar, porque quando a briga é entre parentes, quando a guerra, o confronto é familiar, a gente não vai usar a espada, a gente tem que vencer na oração, E aí Deus diz: olha, vocês não estão brigando com qualquer inimigo, vocês vão brigar com o parente de vocês, é com o sangue de vocês, é sangue de Abraão. Então vocês vão ter que buscar a minha presença, cantar hinos de louvores para mim, e aí deixa que eu vou resolver a briga familiar. E a Bíblia diz que Deus foi lá e resolveu a guerra e deu vitória para Josafá. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora entra na linhagem de Judá, e na linhagem de Judá Jesus está inserido. Aí vai para a família de Davi, e aí ele consegue provar na genealogia que Jesus fazia parte da família de Abraão, fazia parte da linhagem de Judá e era filho de Davi. Então não tinha como questionar, não tinha como questionar. Então esse é um ponto que deve ser considerado no que diz respeito ao propósito do evangelista Mateus, ao apresentar essa questão genealógica. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Uma outra coisa que vale a pena considerar no livro, no Evangelho, é que a Bíblia diz que repetidas vezes Mateus se refere a Jesus como filho de Davi. Prova lá na genealogia que ele é da tribo que ele vem lá de Abraão, e agora alguns milagres, algumas pessoas, quando vai se dirigir a Jesus em busca de um milagre, ao invés dele narrar que a mulher só rogou a Jesus dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha filha porque ela está horrivelmente endemoniada, aí Mateus vai e diz: Jesus, filho de Davi. Aí depois que prossegue contando a história. Os irmãos querem conferir na Bíblia esta referência? Leia Mateus 1:1 para nós vermos aí. Um outro irmão leia para mim Mateus 9:27 para vermos se tem alguma coisa. Se você pegar essas referências depois e for buscar em qualquer outro evangelho, por exemplo de Marcos, aonde vai contar a mesma história, não vai aparecer a palavra filho de Davi. Mateus 1:1. Alguém achou aí? Membro da genealogia de filho de Abraão, de Davi, filho de Abraão. Agora Mateus 9:27. E outro abra para mim, Mateus 12:23. Olha só, partiu dali, 2 cegos acompanhou Jesus e eles gritavam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Outro lê para mim, aleluia, isso aí foi 9:27, né? Lê para mim 12:23, Mateus 12:23. Todos se admiravam e diziam: não é este o filho de Davi? Leia para mim capítulo 20, versículo 30 e 31. Mateus 30 e 31, né?
Então observe, tem várias referências, a gente não vai mais falar aqui, mas observe que Mateus, em todos os milagres, os acontecimentos, ele faz questão de dizer que Jesus é o filho de Davi. Entendeu? Por quê? Porque a intenção dele ao escrever o Evangelho era provar para os judeus que Jesus era aquele que estava prometido na palavra de Deus. Se você ler, me parece que é Mateus 1:23. Vamos só observar essa referência. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Deus conosco. O versículo 22 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ou seja, quem era que tinha conhecimento dessas profecias? O povo judeu. Entendeu? O povo judeu. Então, como ele queria convencer os judeus que Jesus era o Cristo prometido, então ele usava as profecias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então essa é uma consideração básica do livro. Uma outra coisa que devemos considerar é que Mateus, ele usa a expressão reino dos céus no lugar de reino de Deus. Por quê? João Batista sabe. É porque o judeu, por causa do mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão, os judeus evitavam falar a palavra Deus. Então, quando eles iam falar reino de Deus, ele dizia reino dos céus. Entendeu? O judeu até hoje. Até hoje os judeus, eles têm dificuldade de pronunciarem a palavra Deus. Porque é um dos mandamentos da lei de Deus para o povo judeu. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles não têm certeza se o motivo que eles vão falar é em vão ou não. Então eles preferem não chamar. E aí, se você for ler todo o livro de Mateus, você vai ver muitas vezes esta expressão reino de Deus ser substituída por reino dos céus, enquanto que nos outros evangelhos os escritores falam claramente reino de Deus. Entendeu? Então essa é uma outra consideração. Eu já vou encerrar aqui essa parte. Uma outra coisa que é importante considerar no evangelho segundo escreveu Mateus é que no evangelho de Mateus, que segundo escreveu Mateus, ele faz referências a costumes, a leis judaicas, fazendo uma comparação. A exemplo disso, nós temos Mateus 5:19, se não me falha a memória. Louvado seja Deus, mas me parece que é Mateus 5:19. Vamos ver o que diz aí em Mateus 5:19. Qualquer que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado o menor no reino dos céus. Aqueles, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5:19. Eu estou aqui em Marcos, por isso que minha não tá muito longe. Olha só, versículo 18, eu vou ler a partir do versículo 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passe, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Observe que ele
não usa a expressão reino de Deus, ele usa a expressão reino dos céus. Será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ele está falando de quê? Está falando da lei. Está falando de ensinamentos da lei para o povo judeu. Então ele diz: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Isso está na lei? Está na lei? Está na lei. Agora olha o que ele diz: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. É o que está na lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, ou seja, ele pega uma prática, uma doutrina, um ensino judaico, uma lei judaica, né? Ele pega a letra da lei, não matarás, e aí ele vem e diz: eu, porém, digo para vocês que se vocês, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, você se enraivecer, se encolerizar contra o seu irmão, você é réu do sinédrio. Você já está praticando um pecado semelhante ao pecado de tirar a vida de alguém. Entendeu? Então, ou seja, por que Mateus faz isso? Porque os judeus entendiam muito bem da lei. A lei era lida todos os sábados, nas sinagogas, no templo. A lei era lida para os judeus. Então ele pega a lei e diz: olha, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você sentir raiva, ficar irado, você já está cometendo um homicídio. Não adulterarás. Eu digo para você que se você olhar para uma mulher e o seu coração desejar, você já cometeu adultério. Entendeu? Por que ele usa essas expressões? Porque ele está falando para o povo judeu. Viu? O propósito dele ao escrever o Evangelho era alcançar o povo judeu. Porém, não era exclusivo. Não era exclusivo. Porque lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 11, nós vemos lá Jesus dando as últimas orientações para os discípulos, e nós vemos Mateus escrevendo. Deixa eu ver aqui, conferir rapidinho. Me parece que é Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, já lá no finalzinho. Os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Pode ler. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então ele tem um propósito, um alvo, que é o povo judeu. Porém, o objetivo maior é convencer os judeus de que Jesus é o Cristo prometido, e fazer com que os judeus creiam, se arrependam e se tornem discípulos e pregadores do Evangelho. Entendeu? Porque aí ele usa a ordem de Jesus. Quando Jesus ordena que os discípulos vá a todo mundo, pregue o Evangelho, ensine as pessoas, né? E batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele quer que o judeu se converta do judaísmo para o cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos entenderam? Tem alguma pergunta aí para fazer? Rapidinho. Amém?
Na próxima terça-feira, nós estaremos falando mais sobre este Evangelho. Louvado seja Deus, e acredito que nós iremos aprender bastante coisas juntos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo os abençoe. Nós vamos agradecer a Deus. Aleluia.